Bora falar de mercado pet, pessoal. Esse mercado que volta e meia tá aí nos meus conteúdos, porque eu ando namorando esse mercado tão em crescimento no Brasil. Hoje a gente vai verticalizar, vai falar de mercado pet serve, que é a prestação de serviços, né? Tem um monte de serviço aí para pets. E eu trouxe, claro, um empreendedor dessa área, né? Afinal, não tenho propriedade para falar sobre esse mercado tanto quanto o Paulo Calpa. Paulo, obrigada primeiro, antes de eu te apresentar. Gente, ele veio de São Paulo, veio para turistar em Curitiba. Eu brinco, o Projetal está ficando internacional, né? Querido, muito obrigada, então, primeiro, por ter aceitado, tá? Vir até aqui. Poxa, me sinto realmente lisonjeada, porque a gente sabe que envolve agenda. Hoje é um dia útil, um dia de semana, envolve família, envolve custo, investimento, vamos falar investimento? Logística, então obrigada de coração. Gente, para quem não conhece, o Paulo Calpa, ele é um comportamentalista canino. Olha que chique, né? Já falei certo? Certinho. E como eu disse no início, ele é empresário, ele é sócio fundador da Nina Pet Cão, que é um daycare e hotel profissional para cães. Acertei tudo, né? Certíssima. Querido, agora então eu queria te passar a palavra para tu te apresentar de uma forma mais prática, porque a gente fica falando o cargo das pessoas, né? E aí eu quero entender quem é o Paulo, puxa, comportamentalista canino. Vamos explicar, porque as pessoas entendem talvez por outro nome, né? Que é o que elas buscam o serviço. E como que tu parou? Visto que tu, nesse meio, visto que tu não é médico veterinário, tem um imaginário coletivo de que só empreende na área pet quem é médico veterinário. E a gente mal põe um pé nesse mercado e vê que não é uma verdade, né? No MBA PET, por exemplo, da USP, 60% dos alunos são médicos veterinários, ou seja, 40% é muito expressivo, não são. E estão empreendendo e investindo nesse mercado tão, nem vou dizer promissor, porque eu acho que já é realidade, né? Então tá contigo contar para as pessoas quem é você. Vamos lá, Milena. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Um enorme prazer poder vir até aqui. Não foi nenhuma dificuldade ter vindo até aqui, até vocês. Querido. Bom, vamos lá. Comportamentalista canino. Vamos colocar de uma forma mais popular e mais fácil. Adestrador de cães. Que delícia. Então, o pessoal tá com problema com o cachorro dentro de casa, o cachorro tá pulando nas visitas, tá muito agitado, fazendo xixi fora do lugar, vai chamar um adestrador. Então, essa é a palavra aí mais popular, o mais perto daquilo que eu faço. Conforme a gente vai estudando, vai evoluindo na profissão, a gente vai entendendo que existem estágios dentro dessa profissão. E um dos estágios dessa profissão é se tornar comportamentalista ou consultor comportamental, também é um sinônimo. Então aí, não são sinônimos adestrador e comportamentalista. Não, quando a gente pensa, Milena, em adestrador, a gente pensa em alguém que vai ensinar truques e algumas técnicas ali para o cão. Então, vai ensinar a dar uma pata, a sentar, a andar do lado, por exemplo, num passeio e tal. Quando a gente vai para um comportamentalista, a gente já avança um pouquinho mais e a gente já vai trabalhar com problemas como, por exemplo, ansiedade de separação, cães que são reativos, cães que são bravos, então a gente já está trabalhando não socializa com outros cães. Não socializa com outros cães, por exemplo. Então a gente já trabalha com o comportamento e não mais com só truques, tá? Um adestrador, ele também pode trabalhar essas coisas, mas com o tempo ele evolui e ele chega a ser um comportamentalista, um consultor comportamental. Ele consegue resolver as coisas muitas vezes numa conversa e num bate-papo com o tutor, sem levar várias sessões de adestramento. E aí chega a ter contato com o cão ou não precisa? Eu te digo o comportamento do meu cachorro e tu manda eu fazer algumas coisas. Pergunta genuína, tá? Claro. Como que é? Ou tu tem que conhecer o cachorrinho para conseguir, né, sei lá, instruir melhor o tutor? Vamos lá, cada caso é um caso, tá? Então, dependendo da problemática que o tutor me traz, eu não preciso conhecer. Porque é recorrente? Porque é recorrente. Então, se a gente pega um filhote de
3 meses ali que está na casa do tutor, né? 3, 4 meses. O tutor vai me... Eu já até sei quais são os problemas que ele vai me trazer. Independente da raça, Paulo? Independente da raça. Tá. Tem alguns problemas que são específicos de algumas raças. Tá. Então o tutor fala, ó, meu cachorro está fazendo isso. Eu já penso, é de tal raça. Ah, né? tá. Tem alguns que não, que são oriundos da idade, da faixa etária do cão. Tá. Então o tutor me fala, eu estou com um cão de 3 meses. Eu já penso alguns problemas e muitas vezes eu não preciso ter contato. Sapato. Exatamente isso. Xixi fora do lugar, roer, morder as mãos, por exemplo, né? Então tudo isso a gente consegue resolver sem que eu precise ter contato com o cão. Tem alguns tutores que preferem a nossa presença ali por sentir talvez uma segurança, né? Da gente estar ali do lado, instruindo ou fazendo para que o tutor veja. Faz para eu ver. Faz para eu ver, mas não é necessário muitas vezes. Tanto que na época da pandemia, né, eu fiz muita aula online, né? Eu cheguei assim, foi a época que eu mais dei aula de adestramento, nessa época, e comportamento também, foi na época da pandemia. E eu não tinha contato nenhum com o cão. Era tudo, a gente acha que nem é possível online. Já tinha a gente, né? Sim. Pessoas leigas. Pensei que nem poderia. A gente criou nessa época. Assim, todo mundo se adequou. Teve que adequar, né? Eu já fazia alguns trabalhos antes disso, para alguns clientes fora do Brasil, que me conheciam, iam para fora do Brasil e pediam ajuda. A gente fazia consultoria online, mas era uma recorrência assim, muito pequena, né? Poucas os casos que a gente trabalhava. Com a vinda da pandemia, aí isso veio como uma avalanche, mas é a única forma, pós-pandemia, isso pegou, porque tem muitos segmentos que se modificaram, né? Que veio online como paliativo ali, contingência, e aí depois nunca mais, por exemplo, o home office, né? Muitas empresas ficaram depois. E no comportamento, você continuou ou as pessoas voltaram pro método anterior, que era preferencialmente presencial? Continuam com preferencialmente presencial. As pessoas sentem essa necessidade de ter alguém ali junto, fazendo. Elas acreditam que o problema está aqui na minha casa, você precisa vir até mim para resolver o meu problema. Fica mais caro, provavelmente, mas elas preferem. Preferem. Entendo. Preferem. É a segurança, É a segurança. E tu também faz capacitação ou treinamento de outros adestradores, certo? Sim, como que funciona? Tu tem parte do teu tempo dedicado para isso? Às vezes tu abre turma, às vezes não? Como que tá? Porque quando a gente tem 2 atividades, a gente tem que ir dosando, né? A atividade empresário, gerente da Nina Pet Cão, e atividade Paulo Calpa, adestramento ou comportamento, canino. Sim. Como que tu te divide entre as 2 coisas hoje? Vamos lá. Hoje a minha atividade principal é o gerenciamento da Nina Pet Cão. Então esse é meu foco da creche ali, né? Tanto a parte de comportamento quanto a parte de treinamento, elas são secundárias ali dentro. Mas é uma demanda que eu ainda recebo. Então como que a gente trabalha dentro disso? Eu trabalho com muita mentoria para adestradores. Então um adestrador que está atendendo um cliente e ele está com dificuldade em evoluir naquele caso. É a supervisão do psicólogo? Tipo, uma supervisão ali, já ouviu falar, os psicólogos, eles têm que fazer supervisão, né? Que é levar seus casos para um mais experiente. E aí o teu é isso, então, os caras que estão com muito enrosco num caso deles, levam para você mentorar. Exatamente que isso. Que sensacional. Exatamente isso. E aí é online. Aí é online. Aí é 100% online. A gente faz uma chamada de vídeo. Show! E conversa, o pessoal vem, já chora tudo que tem que chorar. Sim, às vezes é só um desabafo, né? Aquele não responde. Aquele tutor e tal. Não, eu acho que reclamam mais do tutor do que do cãozinho. Tem também, viu? Eu falo, difícil são as pessoas, né? Os animais são maravilhosos. Verdade. Mas brincadeiras à parte. Então essa é uma parte que eu faço, né? Então é a mentoria para esses adestradores. Dentro dessa demanda de mentorias, vem a demanda para treinamento. Então, essas pessoas que me procuram para fazer essa mentoria, logo me procuram também para fazer um curso.
e aí eu consigo reunir uma turma De formação. de formação para eles. Então eu Tá. consigo fazer ou turmas mais básicas, dependendo do nível ali que estão me procurando, ou até mesmo mais avançadas, né? Então a gente monta uma turma, às vezes um final de semana, ou às vezes um dia só, e a gente trabalha dessa forma. Sempre presencial a formação? Essas sim, Tá. essas são sempre presenciais. E eu também costumo ir em creches para fazer esse treinamento. Ai, que show! Então, Porque treinar a sim, equipe. por mais que a creche, abre aspas, só preste o serviço de creche, Sim, que se sim. propõe, as pessoas que trabalham lá têm que entender pelo menos o básico de comportamento, não? Sim, E até sim. o que fazer em determinadas situações, não sei se pode se chamar críticas, mas inesperadas, né? Sim, Tu sim, não sim, pode tá estar perfeito. totalmente despreparado para hospedar. Não, a gente tem que... É o que a gente chama de manejo, né? Ah, Então, as perfeito. equipes, elas precisam ser treinadas no manejo dos cães. Tá. Então, como que eu vou conduzir um cão que ele é mais medroso dentro de um grupo que está mais agitado? Né? Devo fazer, não devo fazer e como devo fazer se é possível ali. Então, eu vou para as creches e faço um treinamento. Esses treinamentos, muitas vezes, são sob demanda. Tá, Então, o último que eu dei agora, tem 2 semanas, foi sobre enriquecimento ambiental. tá. Então, que é basicamente você deixar o ambiente mais rico para o cão, para que ele possa... Estimulante? Mais estimulante, obrigado. Mais estimulante ali para ele, né? Para que ele possa expressar os comportamentos mais naturais da espécie naquele ambiente onde ele está. Né? É o tal do Então, preservar o instinto, né? Exatamente Que isso. tanto se fala nesse mercado Exatamente e é isso. tão valoroso, a gente não pode nunca esquecer, porque eu que trabalho com comunicação e marketing vejo muito, né, Paulo, a humanização do pet. E aí a gente debate muito sobre o limite disso, que não só é o limite ético, mas também o limite do bem-estar animal, que contempla a preservação dos seus instintos, né? Então, quer vender sapatinho para cachorro, tá ok, mas o teu cachorro ele precisa de contato com a terra, com a grama para isso. desenvolver os anticorpos. Não, eu tô falando com veterinários agora. Tô aprendendo. Não, mas é o que as pessoas têm que despertar e têm que começar a pensar nessa seriedade também, né? De preservação de instinto. Eu acho muito importante a gente produzir debates em relação a isso. Porque senão, principalmente nas redes sociais, que é onde as pessoas mais consomem conteúdo sobre pets, né? Os que não estão nesse mercado, os tutores, enfim, a gente fica só no oba-oba do humor e até dessa certa antropomorfização. Tornar o cachorro uma pessoa, que a gente não olha esse outro lado que é do senso crítico, né? Sim. Que a gente nunca pode perder. E, bom, sei lá, se tu quer responder mais em relação a essa tua divisão, acho que ficou claro. Mas aí eu queria fazer uma provocação, como é que tu foi parar ali? Vamos lá. Tá, então, primeiro tu também fez um curso de comportamento, depois tu empreendeu, como é que foi essa ordem na tua vida? Vamos lá. Eu acho que cães foi sempre uma coisa que participou da minha vida. É amor. Então, cara, desde pequeno, com contato com cães, só que esse contato de uma forma mais não humanizada, mas também não tão quanto era antigamente. Antigamente você tinha uma casinha, cachorro na Pátio. coleira, no lado de fora, potinho de água e comia o que sobrava do almoço. Né? Sim. Essa era a vida do cachorro Era a nossa, e ok, nossa né? realidade. Era essa a realidade. Depois foi mudando, foi vindo a ração e tal, entre outras coisas. Ele começou a entrar dentro de casa, Começou primeiro a entrar só na dentro de cozinha. casa, cozinha ali um pouquinho, ficava o potinho de comida do lado ali, justamente para colocar o restinho de alguma coisa, mas depois começou a entrar mais, né? Hoje ele dorme na cama e o tutor no chão. Praticamente isso. E eu tenho um tutor que me relata exatamente coisas parecidas com o que você falou agora. Mas eu sei como é que eles vão tomando espaço, Exatamente. porque... O marido levanta da cama, o cachorro deita e não volta mais. O cachorro rosna para ele voltar, ele tem que dormir no sofá, né? É mais ou menos assim. Aí fica claro quem manda na casa. Exatamente. Ok. Então, eu comecei, eu tinha cães em casa, tá? E a parte de empreendedorismo também já vinha desde o meu avô. É de família. É de família.
né? Então, meu avô, ele teve, na época, chamavam de, não era vendas, mas enfim, era aquelas que vendiam as coisas a granel e tal. Armazém, Meu uma armazém venda. e tal. Venda, é venda, Eu acho que em exatamente algumas esse era o regiões nome. fala, vai lá na venda. Vai lá na venda e tal. Meu avô é imigrante, romeno, né? Romeno. Ele veio pra cá e começou com outra profissão, mas acabou empreendendo. Que legal. Né? E acho que isso eu sempre via nele, né? Tá. Via ele empreendendo e tal. Depois, quando eu já estava maior, ele já não empreendia mais, obviamente, pela idade e tal. Mas os cães ali. E aí eu também comecei com essa ideia de empreender, já desde muito novo. Desde os meus 12 anos, eu vendia rabiola de pipa pro pessoal que empinava pipa na minha rua. Ao invés de Em vez de comprar. empinar junto. E vendia. E comecei a ganhar grana dali, né? E aí foi indo. Sentiu o gosto. Empreendi em outros setores, Tá. né? Totalmente nada a ver com o mercado pet. Tá. E o pet sempre junto comigo. Tá. Até que chegou o momento que eu fiz alguns cursos por conhecimento, simplesmente porque eu quero conhecer mais sobre comportamento canino. Li um livro. Foi curiosidade, não foi assim, vou ser isso. Não, nunca me passou pela cabeça. Tá. Eu li um livro de um adestrador ou comportamentalista aí hoje super famoso na TV nacional, né? O qual tive o prazer de trabalhar por 7 anos, né? E tive uma franquia dele e tal. E aí o que aconteceu? Eu falei, é legal esse negócio de comportamento canino. Tô gostando. Cada vez mais estudando, cada vez mais aprendendo, lendo outros livros, conhecendo gente do setor. Um pouco antes de eu me casar, eu peguei um cachorro. Um cachorro que, em pé, ele tinha 2,5 metros de altura. Quê? Você fala, Paulo, dog mentira. alemão? Um dog alemão. Tem foto dele comigo, bichão, 2,5 metros de altura. Pesava quanto? 75 quilos. Misericórdia. De músculo, forte. Fortíssimo. Quando eu peguei o bicho, eu conheci os pais, conheci toda a família. Tu adotou de alguém? Não, aí é uma outra história, em outro momento eu te conto. Tá, não, a Milena é terrível, tá. Mas eu te conto não depois, é que tu se falou, quiser. conheci os pais, eu pensei, nossa, Eu conheci a foram família embora, inteira, eu não conheci dava pra a levar o bisavós, cachorro. tataravós, assim, é uma linhagem, né, Tá. de campeões e tal. É que eu pensei os avós dos tutores, entendeu? Não, tu tá Não, falando do os bicho. tutores não, é do bicho mesmo. Eu Entendi. conheci essa Aí eu linhagem achei, deles nossa, lá de ele trás herdou e esse tal. cachorro. Né, Não, eu herdou. já entendi. Aí foi parar no teu conto a história, pá, E aí esse cachorro, não, beleza. E dog aí, alemão. Esse dog alemão. Quando eu peguei esse dog alemão, conhecendo o temperamento dos pais, eu falei, esse cachorro vai me dar trabalho. Eu vou ter um trabalho muito grande aqui. Um dos lugares que eu fiz o curso foi com esse profissional, aí hoje referência na TV. Eu falei, cara, eu vou fazer uma consultoria comportamental. Claro. Liguei na empresa, só que ele mesmo não faz as consultorias, né? Ele só faz o programa da TV e tal. E tem uma equipe por trás que faz essas consultorias. Tá. Tive a sorte de pegar, hoje também é uma referência, né? Foi ele que me mentorou muito tempo, um adestrador. Ele foi até minha casa, fez a consultoria, me ajudou muito com o Thor, né, que era o meu dog alemão. Tora. E O nome. tudo que eu aprendi durante 10 meses de adestramento Como junto com Thor, ele, né, com esse cara adestrando meu cachorro, foi o que me formou como adestrador. Tua escola. Ele chegou e falou pra mim, Paulo, por que você não vira adestrador, cara? E eu tava querendo empreender já. Já era uma época que eu queria voltar a empreender. Eu fiquei parado acho que uns 5 anos sem empreender, eu tava dando aula em faculdade até na época. Falei, cara, tô querendo empreender. Ele falou, compra uma franquia. Vai ter palestra, vai lá, vai conhecer e tal. E aí eu comprei a franquia, entrei pra equipe dessa referência hoje que a gente tem, né? E aí tu era um dos consultores eu procuravam ele. Eu me tornei um adestrador primeiro, né? Depois de 2 anos com essa franquia, eu me tornei consultor comportamental. Aí eu tive todo o know-how, treinamento para poder me tornar comportamentalista. E aí começou a vir a demanda para hotel. Dos tutores que te buscavam para adestramento. Exato. Provavelmente aquela coisa da indicação. Paulo, conhece? Confio em você. Você conhece alguém? Não conheço. De fato, eu não conhecia. E o dinheiro na mesa ali. Eu falei, preciso pegar esse dinheiro pra cá. Né? Eu preciso trazer esse dinheiro para mim. E aí chegou um dia, um tutor, ele falou, Paulo, era a segunda vez já que ele tinha falado para mim. Você fica com ele para mim?
falei, cara, não tem onde deixar, não tenho como levar esse cachorro para casa. E tu ainda tava com o Thor? Tava com o Thor ainda. O Thor devia botar o um Thor certo mais dois, medo, cara. né? Nossa, respeito absurdo, assim. O bicho ali era... E aí, falei, bom, não tenho como, cara, né? Eu nem Já tinha considerado minha esposa e tal. cachorros, Já tenho 3 cachorros e tal, né? Minha casa não é nem Minha uma casa mansão, não é hotel, né? Não dá vai licença. comportar isso daí, né? Bom, desci, era um prédio, fui embora, entrei no meu carro. Era apartamento. Era no apartamento e ele do cara. Deixar Queria deixar o dele comigo. era apartamento. O teu dele era era casa. apartamento, eu tava adestrando o cachorro dele. Tá. Então eu tava num dia de aula lá, dando aula pra não, ele. eu achei que tu morava em apartamento Não, e o não, cara ainda eu queria morava em botar o casa. cachorro. Tá. Aí ele me liga, toca o telefone, eu olho lá, Rafael, né? Eu falei, poxa, beleza, né? Eu atendi. Paulo, sobe aqui um minutinho, né? Eu falei, bom, alguma bucha, Deu né? BO. Coisa boa, não é? Deu tom de voz dele. Não, tô subindo, né? Peguei, desci do carro, entrei. Juro pra você, ele abriu a porta assim no apartamento. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. Ele tava com uma sacola, sabe aquelas de feira, de plástico assim, com todas essas coisas do cachorro. Impermeável, assim. Me entregou e o cachorro no colo. Era um bulldog francês. Ai, o gordinho. Eu falei assim, Ele falou, eu oi? fiz assim, como assim? Ele falou, meu, leva. Ele falou assim, eu falei, não sei nem quanto te cobrar. Ele falou, não interessa. Amor, depois você eu me acabei fala. de falar que eu não vou Né? ficar. Ele falou assim, eu fiquei sem opção. Tá, toma que o filho é teu. Peguei e desci, né? Comuniquei a minha esposa, É o né? que eu ia dizer, chegou em casa, arrumou Minha esposa, outro BO. que isso? Né? Eu expliquei hospedar. tudo, vou hospedar. E aí cai Quanto na tempo? alegria, né? Ficou acho que um final de semana, comeu um feriado. Eu não lembro qual era o feriado, mas ficou um feriadinho 15 comigo. dias. Estendeu, né? De 2 dias ficou 15. E aí eu caí na felicidade, né? De postar no Instagram, né? Cachorro, hotel aqui de fulano. Aí De foi. brincadeira. Todo mundo. Eu juro que eu postei na ingenuidade, não foi uma ideia de De fazer empreendimento. marketing ali, nada disso. Eu nem usava rede social. E aí o pessoal falou, cara, se hospeda. Aí foi. Começou a vir 1, 2, 3, 4. E aí tu alugou um lugar. E aí eu mudei de casa. Mudou de Comprei uma casa. casa maior. Faz sentido, tá. A gente foi para uma casa maior, com um espaço bem maior. E aí já com uma ideia de começar alguma coisa ali naquela casa. linha, né? E aí a gente tinha, assim, um número de cães que a gente não acreditava, né? Cada Quanto feriado, tu comportava? a gente calculou ali um espaço, para uns 30 cães. Uau, bastante. Tinha um espaço ali para uns 30. A gente chegou a bater uns 25 cães ali. Uau, bastante. Isso sem fazer Marketing. ninguém me conhecia do Google, era só de clientes meus. Mas que é o Porque é a minha melhor confiança. marketing, óbvio. Cara, Paulo, você faz, então tá aqui meu cachorro pra Com você. quem que eu vou leva. deixar meu filho, com que eu confio? Óbvio, Exatamente isso. óbvio. Então nessa época, e foi aí que a gente começou. E aí tu teve que aprender até a cobrar. Eu tive que aprender a cobrar. Aí eu fui entender de mercado, No fui começar a primeiro tu pesquisar cobrou mercado. R$10, porque tu nem sabe. Não pagava nem a água dos cachorros que eu gastava lá pra lavar, né, no lugar. Aí fui aprendendo, né? Fui consultar mercado, fui como cliente especulativo, né? Visitar Cliente outros oculto. lugares, visitar A gente cliente chama na área oculto, né? cliente oculto, mas eu entendi. Fui lá e, enfim, fui conhecendo mais o mercado e aí profissionalizou o negócio, né? A gente, hoje, a casa, que era a minha casa, a gente mudou de lá, a creche, o hotel expulsou a gente brinca, a gente usa esse termo, né? E lá E é que só- o teu negócio é na tua ex-casa. Na minha ex-casa. Que E a gente mudou, mora num outro lugar hoje, né? Faz quantos anos isso? Olha, isso já vão para quase 8 anos. Que você pegou o boxer ou que você pegou a casa? Que eu peguei o cachorrinho O cachorrinho, primeiro 8 dog. anos. Fazem 8 anos isso já. E a gente considera a fundação Claro! dessa data, né? Aham. Então Foi, tem foi 8 anos pra fundada por plena, livre e espontânea pressão. Exatamente. Mas olha que bem que ele te fez, né? Totalmente, é uma benção. Né? Só a curiosidade, o Thor vive ainda? Infelizmente não. Não. Fazem 2 anos que ele não tá mais com a gente. Ah, e o do teu amigo, do Rafael? Esse vive. Vive? E volta e meia ele aparece lá. Ainda é teu cliente, Ainda é. 01. Ele Aí, tem é o o 01. crachá de É o 01. 01. Eu falo pra ele, você é o 01. O nome dele é Adalto.
o nome do cachorro barato, né? Capaz! Juro. O professor Thiago Vendramini já esteve aqui gravando com a gente. Ele Legal. fala muitos, né? Não me lembro a aula que ele dá no MBA, mas num podcast ele fala muito sobre a relação geracional. E daí ele fala, tanto é filho que o nome hoje é Adolfo José, por exemplo. Nome E aí composto, agora é um nome composto. E aí agora tu trouxe o cara Adalto, é muito nome de filho mesmo, né? Tem vários. Dá pra fazer outro podcast só falando de nome de cachorro. Das curiosidades que Dá. você já deve ter Dá pra fazer. presenciado, né? Dá pra fazer. Ah, que legal. E a tua esposa hoje trabalha contigo? Não. Não? Era bancária. Ah, Trabalha. não, porque assim, no início ela teve um papel importante, né? Quando tu Sim. botava na tua casa, hospedava Sim, na sim, tua sim. casa. Esse período foi bem curto, viu? Ah, A gente é? fez porque Logo tu viu foi uma que coisa dava rápida. certo. Cresceu muito, assim, né? A gente teve, assim, ó, a primeira mudança de casa. E logo na primeira mudança Sim, de casa, sim. desculpa, a gente já teve uma demanda muito grande inicial. Então a gente resolveu deixar o espaço todo para a empresa crescer. Até porque, por tudo que a gente está falando, fica claro para mim que teu nível de fidelização é super alto. Sim. Porque, primeiro, a pessoa já te procura porque já confia em você. E a segunda coisa da fidelização é o primeiro experimento, que tende a ser o mais difícil para ti, não foi? Foi fácil. Ou se o primeiro experimento foi positivo, eles não trocam mais, né? Então, foi aumentando porque quem vinha já voltava. Indicação só foi. E o daycare? Primeiro, assim, ó, se tu puder falar para as pessoas o que é um daycare Claro. de cão, acho que é importante, porque muita gente nem é da hotelaria tradicional, onde a gente também usa esse termo, pode não saber. Acho que tudo aqui tem que ser esclarecido. E aí, em que momento entrou no teu negócio do Nina Pet Cão? Claro, vamos lá. Então, qual que era a diferença aí, né, do hotel para o daycare, né, para a creche canina, né? A grande diferença é, hotel, eu vou me hospedar em algum lugar, ou seja, eu vou pernoitar em algum lugar. Então é a mesma coisa do cachorro. Ele vai para o hotel de cães e ele pernoita nesse local. O daycare, ele só passa o dia, né? Como se fosse uma escola de uma criança, por exemplo, onde ela entra às 7 da manhã, por exemplo, e sai às 5 da tarde. Então ele passa somente o dia. Horário comercial. Horário comercial. Tradicional chamado. Exatamente isso. Justamente para ajudar aquelas pessoas que trabalham e que esperam ter o cão sendo cuidado durante esse espaço de tempo. Né? Tem vários objetivos que levam uma pessoa a levar o cão para o daycare, né? Mas um deles é exatamente esse da parte comercial. Tá, mas e o que mais pode, o que mais leva? Problemas comportamentais. Da socialização? Por exemplo. Então tem pessoas que... Hoje a minha creche... Me fala bem do real, assim, né? do mundo real. Vamos lá. Mundo real, a gente tem 3 tipos de creche. Tá? Então, falando do daycare, a gente tem 3 tipos. Tá? A gente tem um que é só para diversão ali. Os primeiros daycares, eles começaram com esse conceito que era levar o cachorro para passar o dia e para ter um entretenimento. Então ele ficava lá. Porque tem cachorro meio hiperativo e tem que gastar energia em algum lugar. Então eu vou levar lá. Isso, se não for me corrija, é o que eu tô exatamente entendendo. Isso. É um parcão de cachorro, né? Ali é um parcão. Solta esse vídeo. Com o monitor ali olhando para evitar briga e recolher cocô. Pronto. Desculpa, perdão da palavra, não, mas é isso. isso. É cocô, gente. Faz xixi, faz cocô. Literalmente é isso. E aí evoluiu um pouquinho esse negócio. Porque alguns adestradores começaram a participar desses daycares, dessas creches, ou começaram a abrir os seus próprios espaços. Esses adestradores, além do amor e carinho que tem as pessoas da primeira categoria, da diversão, eles também têm conhecimento técnico. Então sabem ensinar o cão a sentar, sabem ensinar o cão a deitar, a dar uma patinha. Então eles começaram a inserir isso no dia a dia do daycare. Como diferencial. Exato. E aí entra o quê? A creche educativa, que é o segundo nível de creches aí. Ela diverte o cão também, mas ela também ensina alguma coisa. Nossa, meu cachorro voltou mais educado. Voltou mais educado. Olha, ele senta para comer e tal agora. E aí depois ele obedece. Ele obedece mais, né?
E aí a gente entra para o terceiro nível. O terceiro não é, eu costumo dizer, não é uma melhor do que a outra. São características, tá? E aí o terceiro nível, ele envolve as duas primeiras, ou seja, diversão, educação, mas também modificação comportamental. Então, onde eu pego, vamos pegar teu exemplo de socialização, um cão que não socializa, tá? Mas por ter a minha figura como comportamentalista canino dentro do espaço, eu facilito a entrada desse cão no grupo. Tá. Através de técnicas de modificação comportamental. Tá. Coisas que as outras creches, de repente, não conseguiriam. Tá. Né? Mas pelas características que elas escolheram ter. Sim. Tá? Então, basicamente, a gente tem esses 3 tipos. A Nina Pet Cão era do terceiro nível. Né? Isso vai agregando valor? Agrega até no valor. Em termos de fatia de mercado? Sim. Ok. Agrega no valor. O que acontece é que a gente também tem um público para os 3 aqui. Quando um público do primeiro tipo, isso é difícil para segmentar, né? Depois pegar umas dicas contigo de marketing aí. Mas o público da primeira creche, que ela só precisa de um lugar, ou só quer um lugar para que o cão se divirta, passe o dia ali, ele vai fazer cotação. Tá. Se ele chega na cotação do meu, ele não fecha comigo. Ele vai achar caro. Mesmo eu agregando todos os valores que a minha creche tem. Não é o que ele está buscando. Porque não é o que ele está buscando. E aí ele vai buscar lá embaixo aquela creche mais em conta, que cobra metade do valor do que a gente cobra, para poder colocar o cãozinho dele. Né? Então também vai do perfil ali do tutor. Então é um mercado que tem todos os públicos. Tem opções, né? Isso é muito bom. Democratiza também, sim. Porque aí você tem o poder de escolha, eu quero isso, não quero custo-benefício, quero profissionais mais preparados, menos preparados. Claro, isso é super bom. Eu anotei aqui de te perguntar de curso online, porque a marqueteira já pulsou aqui. Tu nunca pensou em gravar e soltar aí no na Hotmart ou qualquer outra plataforma o teu curso online? Já pensei. Ou não é viável? É viável, totalmente viável, já pensei. Eu cheguei a gravar algumas aulas, inclusive. Capaz, não foi pra frente. Eu não coloquei em prática. O que eu fiz foi o seguinte. Hoje eu tenho um Instagram fechado. Tá. Que é só para clientes meus. Não sei se chama alunos. Alunos, né? Para os meus alunos ali, para os tutores. Então, com material exclusivo. Com material exclusivo. Tá. Então tem algumas coisas lá que eram material que eu pensei justamente para um curso online. Então esse é um projeto. Sim, tenho intenção, não sei quando vou fazer. É que tu tá em São Paulo, né? Então, por que isso me provocou? Porque, está na maior praça do país. Então, você conhece, o teu mentor e o dono da franquia como comportamentalistas de referência. Mas, os 3 estão em São Paulo. E lá no interior da Bahia, de Rondônia, do Rio Grande do Sul, também tem pessoas que gostariam de ter essa formação e não tem como ir até São Paulo, né? Então, os cursos online, eles democratizam esse acesso. Para você, claramente, é bom, porque você também consegue escalar e fazer teu conhecimento trabalhar por você ali. Até tinha um cara que fazia infoproduto que ele dizia, enquanto eu tô na academia, tá entrando dinheiro na minha conta. Eu acho isso um discursinho meio boçal. Mas tu entendeu o que eu quis dizer. É bom para ambas as partes, né? E esse mercado, de fato, fervilhou de um jeito que tem demanda em todos os cantos, né? Então, uma forma de, fica a dica, Paulo. Obrigado. Pela provocação aí. Provocação, nada que tu não tenha pensado, mas eu vejo que a gente tem bons projetos na gaveta. Eu me incluo nisso, porque eu também sou empreendedora. E aí, às vezes, a gente não sabe se a gente resolve o dia a dia ou se a gente faz coisas novas, né? Só que é bom quando alguém provoca a gente, né? Até porque o que eu vejo muito eu conheço excelentes profissionais que, por não irem para o digital, às vezes conteúdos que estão bombando de vender são piores do que dessas pessoas, você entende? Então, tipo assim, um cara júnior do adestramento lançou o infoproduto dele, tá bombando, tá fazendo dinheiro e tal, e você que é um baita profissional da área há tantos anos, tá aí pensando. Se eu falar para você que eu tenho 2 estagiários meus, que foram estagiários meus,
que um é do Sul também, ele bomba nas redes sociais. Então, mérito Bomba. dele, né? Mérito dele, É sem o que eu dúvida falo, alguma. eles não estão Um errados. outro é de São Paulo também, que tá bombando agora. A Tô vendo gente os é que vídeos tá dele, assim, o cara errado. tá indo super bem. E foram meus estagiários. Eu falei, caramba, meu. Ai, Os caras- mérito total. Eu, por exemplo, eu me coloco muito no teu lugar e quero que alguém venha me provocar, porque eu tenho um curso de LinkedIn para negócios, legal. que eu só dei presencial. E já faz, assim, uns 3 anos que eu dou esse curso na Câmara de Comércio. Eu só atualizo de um ano para o outro, que muda, né? Mas, assim, a base, ela tá pronta há 3 anos. Eu falei, cara, é uma vergonha não ter gravado isso. Sabe? Daqui a pouco nem é mais LinkedIn, é outra coisa e eu não surfei essa onda. Olha, Então fica aqui, ó, para nós dois a lição de casa. vamos fazer essa lição. E me diga, voltando só ao daycare / creche, né? Tu tem a opção só diária ou sempre é mensalista? Porque na minha cabeça leiga, creche é uma coisa mensalista, tipo a escola do filho, né? Mas aí, na hotelaria tradicional, quando a gente fala, por exemplo, de day use, na hotelaria humana, é a diária. É Sim. passar das 8 a sei lá que horas da tarde, normalmente para usar a piscina. E no daycare de pet ou de cães, é possível a diária? É possível, mas é uma demanda mais baixa. Não é procurado. Não é procurado, né? Por quê? Quando a gente pega uma creche, um hotel mais profissional mesmo, você tem algumas etapas, algumas exigências para que o cão ele permaneça no seu espaço, ou entre no seu espaço. Uhum. E às vezes a pessoa... Tem que admitir o cachorro? Tem que admitir. Como é que é isso? É Exatamente vacina? isso. Além das vacinas, então tem que estar com todas as vacinas em dia, Aham. vermifugação e antipulgas. Cada creche tem as suas regras, tá? Então essas são as minhas regras, tá? Regras da Nina Pet Cão. E passar por uma avaliação comportamental. Então eu faço essa avaliação Contigo. comportamental comigo. Então, tá com vacina, tá com antipulga, tá com vermífugo, faz a avaliação comportamental. Passou na avaliação comportamental, aí a gente começa a fazer o processo de adaptação na creche. Quero saber quando é que tu não admite um cachorro. Vamos lá. Que maldoso! Um Lulu da Pomerânia, tu já... Já pensou? Eu acho que eu nunca rejeitei um cão, Tá. mas eu já deixei de admitir. Como assim, Paulo? Pois é. Da seguinte forma, aquele cão que não tem as características básicas ou mínimas para entrar na creche, ele tem vacina, tem vermífugo, tem antipulgas, mas comportamentalmente ele é muito ansioso, tem uma ansiedade de separação muito grande. Primeiro a gente vai trabalhar essa ansiedade de separação. Então eu vou chegar pro tutor e falar assim, ó, seu cão ele tem uma ansiedade de separação, se eu trouxer ele aqui pra creche, pode ser que eu piore a situação dele. Que é a separação do tutor Que é a mesmo, separação ficar do longe tutor, é um do hiperapego tutor, e tal, tem níveis, ele tá. fica ensandecido ali, né, pra ele o mundo acaba. Então primeiro eu preciso trabalhar essa separação. Falo, tutor, vamos trabalhar isso? Se o tutor aceitar, a gente faz o adestramento comportamental, que é justamente técnicas para modificar o comportamento desse cão. E aí, depois de modificado, a gente traz ele para dentro da creche. Então, ele não está por total rejeitado. Eu dou uma chance. Né? Mas em geral, quanto tempo para tu conseguir fazer esse adestramento aí? Varia muito. De caso para caso. É muitos níveis. Mas em geral, só para quem não sabe ter uma ideia se é 1 ano ou é 1 mês. O que a gente coloca assim, ó, a maior parte dos problemas comportamentais que a gente consegue trabalhar num curto prazo em torno de 3 meses. Tá. Se for um filhote que vai começar adestramento agora, quanto tempo eu deixo ele pronto? 3 meses a 4 meses ali. Tá. Um problema comportamental, normalmente em 3 meses você já consegue ver uma boa melhora. Por exemplo, a ansiedade de separação. Mas tem casos que levam às vezes anos. Mesmo. E aí é o caso de que tu tem que ir na casa do tutor fazer esse trabalho. Ou online, porque aí é o problema. Aí o problema é o tutor. Se a minha presença lá, às vezes, não vai mudar o comportamento do cão. Eu tenho que ensinar o tutor a se comportar mediante aquela situação. Tá. Mediante a uma pré-situação, né? Quando o
cão, antes dele começar a ter ansiedade, como que o tutor vai se comportar? Normalmente é o tutor que é ansioso e existe o passar para o cachorro, ou não, o tutor é muito de boa e o cachorro veio com o chip da ansiedade. Como é que Curioso, tem um estudo que ele mostra exatamente isso, né? Ele mostra dos dois lados. Ele mostra, um estudo sobre o estresse, né? Então, em uma situação estressante, quando o tutor fica estressado, de alguma forma, isso é captado e o cão também fica. Né? Então, tem estudos que comprovam isso pra gente. Aí é física, né? Magnetismo, sei lá, química, energia, química, porque a gente exala um monte de coisas ondas, que a gente não sente no estresse, mas o cão sente. Certo. Né? E isso passa. Então, tem tutores que se apresentam para o cão de uma forma que já direcionam o cão para um comportamento ansioso. Tá. Então eu preciso fazer com que o tutor mude a forma de comportamento para eu interferir no comportamento do cão. Ah, daí tu vira um psicólogo comportamental do também. humano TCC. também, né? Sim. Tu vê só, E tu acaba estudando também um comportamento. Total, porque mesmo. A psicologia, a base da psicologia, ela tem muita coisa, condicionamento clássico, condicionamento operante, ela é muito igual para as duas psicologias, tanto para canina quanto para a humana. Tá. Se a gente pega a estrutura cerebral dos mamíferos em geral, é a mesma. O que muda é a complexidade, né? O número de giros que cada cérebro tem. E aí vai mudando a complexidade de um para o outro, aí o que faz a gente ser diferente do cachorro, do gato e assim por diante. Mas a forma de absorção das informações, as emoções, são praticamente as mesmas. Então, estudar psicologia humana ou estudar psicologia canina é estudar psicologia humana e vice-versa, né? Que bacana. É muito legal, muito gostoso. Tem muito lindo, psicólogo, né? Que se torna adestrador. Tem muito colega. Deve facilitar daí. Tem muito colega que facilita bastante. Deve facilitar, já entende bastante, sim, né? Sim, a parte teórica 50% da relação eles já entendem, que é uma parte. Que legal, olha, nunca imaginei. Então, é possível você na tua creche deixar num mesmo espaço um pitbull e um chihuahua? Ou me fala assim, isso é uma curiosidade também, vocês têm que dividir por porte, vocês têm que dividir, porque deve ter turminhas ou não? O ideal é a gente sempre pensar na separação e pensar na segurança do ambiente. Pois é. Então, se eu tenho cães que têm uma energia muito alta e eu coloco com cães, um cão médio que tem uma energia muito alta, com um cão pequeno que tem uma energia muito baixa, eu posso machucar um ao outro. Já se eu pegar um cão pequeno com um cão de porte médio que tem uma energia mais ou menos equiparada, eu posso permitir que eles fiquem no mesmo ambiente. Então não é por porte, é por comportamento mesmo. Agora, se eu pego um dog alemão e deixo com um chihuahua, o próprio dog alemão, sem querer, ele pode machucar esse chihuahua. Claro. Então eu também tenho que ter esse bom senso de saber o que eu vou misturar. Quem que eu vou trazer para o meu ambiente? Como que eu vou compor aquela turma? Tem dias que eu tenho a minha creche separada, eu tenho um espaço bom de creche. E tem dias que eu estou com um espaço separado em 3. Por quê? Eu estou com cães com características totalmente diferentes, que eles precisam ficar separados. Então eu fico com uma monitora em cada espaço, trabalhando coisas diferentes com cada grupo de cão, para que eles não se machuquem. Só que não existe uma regulamentação para esse mercado. Regulamentação não. O que acontece... Cada um poderia separar como quisesse? Pode, hoje não tem nenhuma regulamentação. Não tem. O único órgão que existe para, entre aspas, organizar isso tudo é a ABCC, a qual eu me orgulho de fazer parte. Desde o início eu já faço parte. Não participei da fundação, né, mas eu participei das primeiras reuniões ali e tal, foi bem legal. Associação Brasileira de Comportamento Canino? Associação Brasileira de Creches Caninas. Creches Caninas. Tu tá em 2 CCs, então. É verdade. Creches e comportamento. Associação Brasileira de Creches Caninas. Ela existe há quanto tempo? Tem cerca de 2 a 3 anos, se eu não me engano. É super recente. Só que a associação normalmente é para fortalecer o setor, né?
e regular. Sim. Eles já conseguiram. Hoje a gente tem uma feira pet, chama Pet South America. Enorme. Ela é a maior feira da América Latina de pet. E a Paulinha, né, junto com as fundadoras, né, conseguiram já criar a Pet Crash Submit lá dentro, que é um evento dentro desse grande evento, dentro dessa feira enorme, falando só de crash. Então é uma conquista enorme dessas meninas, são 4 mulheres ali que formam a fundação, né? Não vou citar nomes para não errar. Não, né? tudo Mas bem, claro, Paulinha, não deixar ninguém de Paulinha fora. A Sasha era a que encabeçou tudo, inclusive a gente fez pós-graduação juntos e tal. Foi ali que eu vi tudo começando. Mas né? é muito incipiente, então. Sim, tá. sim. Porque assim, até me chamou a atenção, né? Porque como profissional de comunicação, eu vejo alguns detalhes que pode ser que passem despercebidos para outras pessoas. Mas na bio, né, na apresentação, logo do Instagram da Nina Petcão, fala daycare e hotel profissional. Eu falei, hotel profissional? Eu que venho de consultoria em hotelaria humana, né? Tipo, não tem hotel antiprofissional. Brincadeira. Mas eu pensei, dentro do mercado do Paulo, o hotel profissional deve querer dizer alguma coisa. E aí eu queria te perguntar, já que a gente está falando de regulação e profissionalização do setor, o que quer dizer que a Nina Petcão é um hotel profissional? Claro, vamos lá. Então, assim, hoje, por a gente justamente não ter essa regulamentação, qualquer pessoa, em qualquer espaço, pode se intitular e colocar uma placa lá, hotel para cães. Só que essa pessoa, ela não vai ter uma estrutura para receber o cão da forma como ele deve ser recebido. Né? Ela vai receber no conforto do lar, mas, poxa, legal, será que nesse lar, nessa casa, tem tudo que o cão precisa? Carinho e amor são coisas que o cão precisa, mas não é só isso. Ele precisa de um ambiente adaptado e planejado para a espécie. Né? Porque até então se acha que o cão se adapta ao meio, ao contrário, né? O ambiente que tem que se adaptar. Exatamente. Então, além das pessoas poderem fazer dessa forma, colocar uma plaquinha, existem empresas que fazem esse intermédio. Então, uma pessoa que tem um cão, ela busca, através de uma plataforma, alguém próximo da casa dela ou próximo do local de viagem para hospedar aquele cão. Né? Ou uma pessoa que possa ir até a casa dela no tempo em que ela não está em casa para poder cuidar do cão ali. Né? Fazendo cuidados, né? Os cuidados serviço básicos. Ali, serviço de trocar ração, botar ração, trocar higiene. Troca, limpa, faz a higiene e vai embora depois. Né? Mas o cão ele vai ficar sozinho, sem atividade e tal, muitas vezes o dia todo. Né? Então o profissional vem justamente para diferenciar a Nina Petcão desses outros que fazem de uma maneira informal. Perfeito. Então é o profissional do que informal. Não é o antiprofissional, é o informal. Exatamente isso. E aí tu vem já desde o início do teu negócio, Paulo, com algo que está muito tendência, assim, tá muito mais identificável no mercado pet, que é a verticalização do mercado, né? Então, até citei num podcast, acho que com a Lívia, num episódio do Project Talks, a gente falou sobre verticalização, assim, quando o mercado era menor, você tinha clínica de pet, e daí qualquer pet você levava ali naquela clínica. Aí depois você começou a ter só cães, só gatos, só pets não convencionais, e agora a gente já está no nível da especialidade. Então, além de ser uma clínica só de felinos, ela é só de, sei lá, cardiopatia, sei lá o quê, ou doença renal, ou o que seja. Então, verticalizando cada vez mais, nichando cada vez mais. E o teu negócio, ele já nasceu verticalizado, porque ele já nasceu só para cães, né? Tu vê isso como uma tendência, ou isso dentro de hotelaria pet já é assim com todo mundo, ou hospeda uma coisa ou hospeda outra? Como é que é, assim, o geralzão desse mercado? Acho que essa verticalização, ela está acontecendo. Ela está acontecendo de duas formas, né? Por espécie e, dentro de cães, até mesmo por raças e portes. Então, hoje a gente já tem, por clínicas, ou melhor,
hotéis e creches que hospedam somente porte pequeno, somente porte grande. Tem umas que são misturadas, né? Que hospedam qualquer tipo, qualquer tamanho ali e tal, enfim. Mas já tem essa segmentação. Já tem. A gente já tem os hotéis para gato, né? Tem as pessoas que já estão fazendo hospedagem até para silvestres, por exemplo. É mesmo. Verdade. Tá. Então já está a verticalização atingindo esse nível, né? O que eu acredito, tá? Pelas estatísticas de mercado, o crescimento da população de gatos que vem acontecendo, É mesmo. eu acho que esse é o segundo nicho que vai acontecer. Quem está começando agora, né? Cara, vai estourar lá na frente. Eu tenho amigos que já estão montando estruturas para hospedagem de gato, já estão com uma procura muito boa. É mesmo. E daqui a alguns anos aí vão estar referência no mercado. E existem estudos de algum eventual dano que cachorros que ficam sozinhos, por exemplo, em casa ou em apartamento, o dia todo podem desenvolver? Tô perguntando isso que daí tu já vende teu peixe mesmo. Tipo, não deixe, leve para a creche. Não, mas é real, assim, existe, porque as pessoas não estão procurando ocupar os seus bichinhos por nada, né? Eu acredito que elas vejam mudança real de comportamento, enfim. E na saúde como um todo, o que você diria, assim? Tem isso? O animal que é mais agitado, sim, mas o animal que é calmo, não, você pode deixar em casa. Qual é a instrução, assim? Nossa, Para perfeito. quem está pensando em bem-estar, né, do animal. Sim. O que acontece? Hoje a gente tem o perfil de quem busca uma creche. Né? Às vezes aquele cachorrinho calmo em casa, o tutor olha para ele e fala assim, eu não preciso levar o meu cão para a creche. Mas na maioria das vezes esse é o cão que mais precisa. É mesmo. Porque esse é um cachorrinho que ou ele já está com um comportamento até, entre aspas, depressivo. Retraído. Ele não sabe o que fazer. Ele já deixou de ser cachorro. Tadinho. Ali, né? Então ele precisa levar esse cachorrinho para lá. Quando a gente pensa num cão que é mais quietinho e retraído, muitas vezes o tutor sai de casa e o cachorro não faz nada. E aí o tutor volta para casa, ele ficou deitado o dia inteiro na casinha dele lá e não fez nada. Às vezes esse cachorro está com ansiedade de separação e o tutor não sabe. Mas aquele tutor que chega em casa e olha o cachorro dele, destruiu a casa inteira, normalmente esse aqui vai procurar a gente. Pois é. Porque ele fala assim, meu cachorro destruiu tudo, Paulo. Esse cachorro, ele pode estar simplesmente brincando, extravasando e não tá nem aí porque o tutor saiu. Ai, que bom, me deixou sozinho festar. Vou fazer festa. Pode ser uma manifestação de ansiedade de separação? Claro que pode também. Claro. Mas às vezes não. E aí, só que o que acontece? A manifestação visual é a única, a que impacta o tutor, é a que vai fazer ele levar para a creche. Então, as duas situações o cão precisa da creche. Hoje, a gente vive não só da verticalização aí das categorias e tal, mas também da parte urbana. Então, você tem uma casa que tinha ali, sei lá, 200 metros quadrados, um quintal enorme, o cachorro corria, brincava e tal, fazia um monte de coisa, corria atrás de passarinho. Tinha uma graminha mínima. Cavava, ele enterrava o osso dele para depois pegar, um monte de coisa que é o que a gente chama de enriquecimento ambiental. Hoje ele leva para o apartamento. Claro. Ele não tem isso. Na creche, a gente vai proporcionar tudo isso para o cão dele. Então é o que a gente fala. A verticalização nas zonas urbanas tirou essa parte canina, esse comportamento instintivo dele. Claro. E o enriquecimento ambiental que a gente oferece dentro da creche é justamente devolver os comportamentos mais naturais do cão, com espaços e atividades planejadas para que isso ocorra de maneira segura e confortável para o cão. Tá? E é um mito ou seria verdade que o porte do animal por exemplo, tem o cachorro de apartamento e o cachorro que de grande parte, em tese, não deveria viver num apartamento. Mas, por exemplo, a minha realidade, eu moro em prédio, eu moro num condomínio com 5 torres. O cachorro que mais tem lá é Golden.
certo? E que é um animal de grande, né? Não sei se é grande para você, É mas médio pra para mim grande. é. Tu falou dog alemão que é grande, É né? gigante, Então, né? mas enfim, é um cachorro grande para apartamento e é o que eu mais vejo. Aí eu fico, será que ainda derrubaram esse conceito de cachorro de apartamento? Será que tem estudo de se Golden fica mais deprimido, não fica deprimido? O que me falam, assim, quando eu dou minhas stalkeadas tem que descer com ele 2 vezes ao dia, tem que descer com ele 3 vezes ao dia. Mas qual, pra tu que é profissional da área, né? Qual a qualidade de vida de um Golden num apartamento, sei lá, de 2 quartos, de 100 metros? Tudo vai depender, Milena, da forma como o tutor vai despender o tempo dele pro cão. Eu posso ter um apartamento, eu posso morar num estúdio. Eu posso ter um dog alemão lá dentro. Mas se eu sou uma pessoa ativa, eu corro, eu tenho um horário flexível no trabalho, eu moro do lado de um parque. E leva o cachorro. Exato. Então eu consigo fazer tudo isso. Pode ser que eu dê qualidade de vida muito superior a um dog alemão que mora às vezes numa chácara. Tá. Que fica Sabe? sozinho. Que fica sozinho, o dia inteiro deitado ali nas moscas. Tá. Então tudo vai depender dessa forma. Né? Então o que ele tem que refletir é se ele tem tempo de proporcionar essa qualidade de vida. Tenho tempo. Né? E grana também. Porque você vai pensar, você tem um cão. Se você não tem tempo, você vai ter que pagar alguém para passear com o teu cão. Você vai ter que pagar um professor, que é o adestrador, para que ele não estrague a tua casa. Pois é. Né? Você vai ter que levar ele para uma creche para que ele possa ter as condições para se tornar um cachorro saudável, física e mentalmente, e emocionalmente também. Né? Então, tudo isso a pessoa precisa pensar antes de pegar um cachorro. Né? É claro que existem raças que são mais fáceis de você trabalhar dentro de um apartamento. Por exemplo, você tem um apartamento lá, sei lá, 80 metros quadrados, um exemplo. Se você trabalhar com enriquecimento ambiental para um dog alemão, dentro de um apartamento assim, pode ser que você não consiga suprir tudo. Você precisa descer várias vezes, fazer outras coisas fora. Mas se você tiver um Schnauzer ou um Spitz alemão, por exemplo, pode ser que, vou chutar um percentual aqui, tá, de conta de padaria, 60% aí você consiga já suprir das necessidades dele dentro do seu apartamento. Na hora de comer, na hora de brincar, na hora de treinar. Você vê um vídeo online, quem sabe eu lanço o meu daqui a pouquinho, né? Aí você aprende a fazer os truques com ele, você ensina ele a fazer da maneira correta. Ali mesmo dentro do teu apartamento você consegue resolver bastante coisa. E aí você não precisa contratar, por exemplo, um passeador para sair com o teu cão, uma vez que você consiga sair com ele. Né? Senão é interessante você também contratar esse profissional. E tem existe essa quantidade, eu falo, como é que ele fica no apartamento? Aí os caras, eu desço 2 vezes no dia. Aí eu já peguei outros que falam, eu desço 3 vezes no dia. Tem uma equação ideal ou não? Não. Tudo a gente tem que ver qual é a necessidade de gasto de energia daquele indivíduo. Né? Então eu posso pegar um Border Collie. Personalização mesmo. Eu posso pegar um Border Collie, por exemplo, humano, né? Eu e você, cada um tem um tipo, uma característica diferente. Eu vou aguentar correr tantos quilômetros, você vai aguentar correr tantos. Né? De repente você tem uma preferência de atividade física, eu vou ter outra e tal. Eu prefiro sofá, por exemplo. Um exemplo, na Netflix e tal. Meu exercício favorito. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Modular, né? Mas não existe uma equação, eu preciso sair 30 minutos, eu preciso sair 15 minutos. Né? Se o meu cão tem uma boa atividade física dentro de casa, um bom enriquecimento ambiental, às vezes eu faço um passeio no dia com ele e é o suficiente. E tá tudo certo. Né? Dá um exemplo de enriquecimento ambiental canino. Para quem mora em apartamento, utilidade pública aqui, quer tornar a vida dele melhor, você mora em um apartamento pequeno, você tem um cachorrinho, fora descer para passear. Enriquecimento ambiental, traduza. Vamos lá. O que é enriquecimento ambiental? É você tornar o ambiente mais rico, literalmente, para o cão. Então, quanto mais coisas eu trouxer para aquele cão que seja significativo para a vida dele, melhor vai ser a qualidade de vida dele. Brinquedo? Tá? Por exemplo, mas não é só o brinquedo, a gente tem a forma de utilização do brinquedo. Né? E aí a gente consegue trabalhar de algumas formas. Quando a gente fala de enriquecimento ambiental, eu posso usar materiais descartáveis,
por exemplo, uma cartela de ovos ou uma garrafa PET, que são os mais fáceis da gente encontrar na internet e dentro de casa também, tá? Ou o brinquedo, igual você citou, tem várias marcas aí no mercado que você pode comprar e trabalhar com o teu cão. Tudo vai depender da característica do teu cão. Mas o que eu costumo falar para os meus tutores? A alimentação. A forma como você alimenta o teu cão é a forma como eles fazem no zoológico também. Né? Então, o enriquecimento ambiental no zoológico, é onde começou tudo, né? Inclusive, é feita na hora da alimentação dos bichos. Então, é o que eu oriento meus tutores. Comecem pela alimentação. De que forma eu posso fazer isso? Desde pegar um pedaço de pano, colocar ração dentro e enrolar esse pano e pôr lá para o cachorro desenrolar, coisa super simples. Ou até mesmo pegar esse mesmo pano, enrolar, dar um nó ali e pendurar uma corda. Coitadinho. Coisa que ele vai ter que puxar ali de cima e tal. Pra mim é judiação, e tu tá me dizendo que isso é enriquecimento. E ele vai te agradecer, sabe? Sério, eu só coloco ali pra ele. Ai, fica tão feliz. O pessoal fez um estudo, eu não tenho certeza se foi aqui no Zoo de São Paulo. Isso é tortura psicológica. Imagina Olha um só. pug, pobrezinho. Ele vai... Ele vai. E confesso para você que muitos deles vão optar por fazer o enriquecimento ambiental a comer no pote. É mesmo. Eu Então, vou você testar tira o pote. hoje. Vou te Testa mandar um hoje. WhatsApp amanhã. Testa. Cartela de ovos. Pega uma cartela de ó. ovos vazio, aquela Tá. de papelão, Tá. põe lá, põe a raçãozinha dele e começa a dar dessa forma. Ele come a cartela de papelão. Jura? Sim. Então tem que ser de plástico. Pega de plástico, ele vai testa comer de plástico. também, mas aí eu vou conseguir ver antes. Tá vendo como é personalizado o negócio? Aham, viu? Eu preciso Só? entender o indivíduo Claro, para poder tu falar nem sabe como que a gente qual é vai meu fazer. cachorro. Mas eu já tô trazendo as objeções aqui, porque olha, o meu cachorro come tudo. Come os brinquedos, Paulo. Depois você me dá uma consultoria grátis aqui. Com certeza, vamos combinar. Eu tenho que super escolher quais os brinquedos pra ele. Já aprendi, porque olha, é um perigo. Um dia eu levei ele pro hospital porque comeu um pedaço de um brinquedo e ficou lá, né? Jura? Sim. Depois saiu, eu te conto. Nossa, não, essa parte você pode Tá, pular. Não posso. precisa. Mas ok, enriquecimento ambiental, coisas que ocupem o cachorro, entretenham. Isso. E desafiem E ele desafie. também. Isso, desafio Boa. é uma palavra. Desafio boa. e novidade. São duas palavras que resumem enriquecimento ambiental. Aham, ótimo. Por isso que a gente vê muito na internet, né, umas brincadeiras do tipo, ai, comprei o brinquedo 1, 2, 3, um custou R$500, outro custou, brincadeira, claro, mas R$1.000, R$2.000, garrafa PET, ele vai na garrafa PET. É desafiador, é diferente, Exato. né? Entendi. Que Exatamente bacana. isso. Querido, antes de a gente finalizar, eu já apresentei aqui para a audiência, através do professor Tiago Vendramini, através da participação da Lívia Salcedo, também coordenadora, através dos meus conteúdos também, quem acompanha mais assiduamente tem visto aulas, né, lá no MBA PET da USP. E eu queria que tu falasse como que foi para ti essa experiência real mesmo, assim. Nem te avisei que ia te fazer essa pergunta, mas a gente queria abrir esse espaço, assim, para entender. Tu é da turma 1, né, da primeira, tá na 4ª turma, e o propósito ali é melhorar a gestão de negócios pet, né? E preparar um pouco mais pessoas que sejam ou não sejam veterinárias, enfim, mas para a parte de gestão mesmo. Isso agregou no teu negócio? Algumas coisas não se aplicaram? Como que é o teu depoimento geral? Tu já está na fase de TCC, né? Sim, vamos lá. Acho que foi de grande valia todo o curso, né? Tá sendo ainda. Todo tu aprendizado. Tem disciplina ainda? Para Tem. cumprir? Okay. Tem disciplinas ainda para cumprir, acho que até março, se eu não me engano. Tá quase. Mas ainda tá quase. O TCC vai até maio, mas tá quase terminando aí. Tá. Mas de maneira geral, sem dúvida alguma, agrega muito. A gente pega experiências dos professores, né? A gente pega novos pontos de vista. Eu acho que eu sou prova viva de uma mudança de perspectiva, que inclusive hoje o meu TCC é voltado para marketing, né? Onde eu tenho uma orientadora especial, né, Milena? Não sou orientadora, olha. Uma pitaqueira. Em relação, imagina, que isso tem me ajudado imensamente. Então, assim, a gente tem
essa possibilidade de ver panoramas diferentes de mercado que a gente nem imaginava que era possível agregar para o nosso dia a dia, né? Através das aulas, das experiências, às vezes relatadas pelos colegas. Então, Isso eu acho que é valioso, né? Porque consegue fazer networking mesmo sendo aulas online. Consegue. Não, eu digo valioso porque eu, como empreendedora, uma das coisas que são ricas para mim é quando eu consigo sentar mesmo, né? Ou pessoalmente ou virtualmente com outros empreendedores de outros segmentos ou do mesmo, indiferente, mas a vivência de outros que estão no mercado é muito valorosa, né? Sem dúvida. E aí lá é engraçado, é online, mas tem toda essa pegada das salas do Zoom e de um networking bem bacana. Tu fez alguma visita técnica? Não fiz. Não teve oportunidade. Não tive a oportunidade. É que é outra coisa que eu queria saber, eu não fui nenhuma também, né? Mas eu acompanho nas redes sociais e, pô, o pessoal visitou a Royal Canin, eu adoraria ir. Em vários lugares legais. Agora eles visitaram a dona, empresa mãe da Fórmula Natural. E eu não sei em São Paulo, mas aqui em Curitiba tá coberto de mídia deles, né? Eu ia adorar ir. Por isso que eu te perguntei se tu tinha ido, porque daí eu já ia stalkear, assim, como é que foi? Não fui dessa vez. Entendi. Vá numa próxima, então, porque eu acho que é aberto, né, para os alunos. Tem um número de vagas lá, mas tu tem que sempre se inscrever. Se inscrever tranquilo. Legal. Eles estão me sinalizando aqui, termina, tá na hora. Eu, por mim, ficava mais. Mal comecei a falar do meu pug, gente. Do Zeca. Mal comecei a falar do Zeca, eu queria que uma consultoria grátis. Vamos lá. Brincadeira. E aí, então, pra gente, né, se despedir das pessoas, eu queria que tu deixasse um recado final a teu critério, assim, seja de comportamento canino, seja de empreendedorismo, seja um beijo para minha mãe e meu pai, para você, não tem problema. E os teus canais digitais, né? Quem quiser te contratar ou trocar uma experiência. Vamos lá, acho que primeiro agradecer a oportunidade, Milena, por estar aqui, né? Pelo convite, por todo o apoio aí, essa fase de TCC também, sem dúvida alguma, tá fazendo toda a diferença para mim. Canais, então quem quiser conhecer um pouquinho mais da Nina Petcão é @NinaPetcão, né, sem um acento. Estamos na Moca. Estamos na Moca, na rua São Nicásio 456. Ótimo. Aí eu tenho o meu Instagram, então tem um trabalho diferente aí do trabalho que é executado pela Nina Petcão, né, mas em conjunto, né? É @PauloCalpa, o Calpa com K, KAUPA, _comportamento canino. Tá? Digitar Paulo Calpa, ele já vai te sugerir. Já. É isso. E recado, acho que para todo mundo que tem cachorro, sempre pensar no bem-estar. E às vezes aquele cachorro mais quietinho de casa não é que ele tá bem. Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho com mais cuidado nele. Acho que é isso. Querido, obrigada por todo prazer. O conhecimento, compartilhamento, generosidade, por você ter vindo até aqui com a tua família, né? Fico grata mesmo, assim. Então é um dia feliz. Que legal, que gostoso. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento rico com as pessoas. Eu espero jogar muitos cortes na rede para que desperte isso, assim, sabe? Do bem-estar mesmo, que eu acho que é uma bandeira que a gente tem que levantar, que os cachorrinhos são muito fofos, mas antes de mais nada, eles não estão a nosso serviço, né? Verdade, a gente tem que pensar sobre o bem-estar deles, e você, enfim, já fechou esse tema com chave de ouro. E obrigada mesmo. Espero te ver novamente. Quem sabe a próxima eu vou lá na Nina visitar, né? Conhecer o teu espaço. Com certeza, será muito bem-vinda. Obrigada. Gente, obrigada por nos acompanhar até aqui. Um Projetalks riquíssimo de conhecimento. Tenho certeza que passou tão rápido para vocês quanto para nós. Se inscrevam, youtube.com/projetualcomunicação, ou nos acompanhem no Spotify. Quem tá aí no trânsito em São Paulo, teus vizinhos, dá para escutar o podcast. Um grande beijo e até o próximo episódio.